Migração é o deslocamento populacional de um lugar para o outro, que provoca transformações socioespaciais. É uma forma temporária ou permanente, que tem contribuído para a sobrevivência do ser humano. Em Manaus, o principal motivo de migração foi a descoberta das seringueiras, que da árvore saiu o famoso látex, a matéria-prima da borracha, usada em diversas inovações científicas na época, junto com a evolução industrial da cidade, fazendo várias empresas de grande porte se situarem no local. Qual é o seu nome? Meu nome é Sirlene Alves Benevenuto. Qual é a sua idade? Eu tenho 54 anos, sou professora desde 2012, pela rede estadual. Eu sou natural do município de Ipixuna, no estado do Amazonas, da mesorregião sudoeste amazonense, da microrregião do Juruá, né? Meu pai era seringueiro, meus avós também eram seringueiros, né? Meus avós se conheceram lá, pelos seringais, né? Lá do Rio Juruá. E meus pais também casaram por lá, né? E eu nasci no seringal mesmo, no interior do interior mesmo. Como foi os seus estudos aqui em Manaus? Bem, lá no interior, onde eu nasci, eu consegui estudar até o 9º ano. Depois, a minha avó mudou para a cidade de Cruzeiro do Sul e eu mudei com a minha avó para poder estudar o ensino médio, né? E lá eu fiz o ensino médio na cidade de Cruzeiro do Sul. Depois, a minha avó viajou para Rondônia para visitar uma tia e eu acompanhei a minha avó, né? E eu não retornei mais para a minha cidade de origem, para o meu local de origem, não mesmo. E morei em Rondônia, depois migrei para Manaus, né, para o estado do Amazonas novamente. E aqui eu passei ainda muito tempo sem estudar, né? Passaram-se anos, né? Casei, tive 2 filhos, né? Separei e somente depois que eu já tinha os meus meninos é que em determinado momento da minha vida eu decidia voltar a estudar. Ou eu voltava a estudar ou eu ia morrer esfregando o chão numa casa de família, né? Não que os serviços domésticos sejam serviços indignos ou que envergonhem as pessoas, não mesmo. São serviços dignos, são serviços honestos, mas são serviços muito cansativos e sem muitas perspectivas de mudança, né, na vida da pessoa, sem perspectiva de crescimento profissional, né? Então eu resolvi voltar a estudar. Eu pensei, naquele dado momento, eu saí do interior para ajudar meus pais. E o que eu estou fazendo aqui na cidade, né? Esfregando o chão, trabalhando em casa de família, vendo os meus filhos crescer, será que eu quero isso para eles, né? E foi quando eu comecei a fazer curso técnico, depois fiz um segundo curso técnico, depois passei no concurso, né, para merendeira, né, da SEDUC. Depois, quando eu estava terminando o curso de radiologia, eu passei na Secretaria de Saúde para técnica, né? E eu fui trabalhar na Suzano, trabalhei por 3 anos na Secretaria de Saúde do Estado. E quando eu estava, foi nesse contexto, né, que eu já estava na secretaria quando eu passei no vestibular da UEA, né, para fazer a licenciatura em Geografia. E daí foram mais 4 anos de estudo, né? E quando eu estava terminando a faculdade, no último período, eu fiz o concurso para professora, né, da SEDUC. E eu retornei para a SEDUC novamente, como docente, né, como professora. Professora, como foi o seu desenvolvimento, em poucas palavras, na cidade de Manaus? O meu desenvolvimento foi assim, a princípio foi bem difícil, né? Porque vindo do interior, vindo de outra cidade, sem formação, né? Porque praticamente eu tinha um ensino médio, né? Eu não tinha uma formação profissional. E foi quando depois do casamento, eu separei e fui trabalhar assim, porque o que apareceu para mim foi um emprego de doméstica, né? E eu não podia me dar o luxo de dispensar, porque eu tinha 2 crianças para sustentar. Então, foi a partir daí.
Foi aí que caiu a ficha, né? Peraí, o que eu estou fazendo, né? E quando eu comecei a fazer curso técnico, fiz um segundo. E eu fiz também o curso de segurança, né? De guardete. Assim, todos os cursos que eu pude fazer, eu fiz. E até hoje eu faço, sem nenhum problema, porque eu penso que eu decidi estudar até morrer, né? Enquanto eu tiver lucidez, força física, eu vou estudar. Eu acho que a gente sempre tem alguma coisa a aprender, né? E hoje eu sou professora justamente porque eu sempre aprendo, e não porque eu estou ensinando, mas porque eu aprendo todos os dias também com os alunos, né? Sobre a questão da migração, foi assim, eu decidi vir para Manaus, né? Tentar a vida por aqui. E não retornei nunca mais para minha cidade de origem, nunca mais, né? Depois minha família veio, meus irmãos vieram, minha mãe veio, né? E estamos ainda por aqui. Minha mãe faleceu, meu pai também faleceu, meus irmãos estão vivos e todos moram aqui na capital. Todos estão formados, né? Todos trabalham, todos têm uma condição de vida bem melhor do que lá no interior. A sistemática exploração da borracha possibilitou um rápido desenvolvimento econômico da região amazônica, representado principalmente pelo desenvolvimento da cidade de Belém. Este centro urbano representou a riqueza obtida pela exploração da seringa e obrigou um suntuoso projeto arquitetônico profundamente inspirado nas referências estéticas europeias. Posteriormente atingido a cidade de Manaus, essas informações marcaram a chamada Belém Época Amazônica. Entre 1910 e 1920, a crise da seringa amazônica levou diversos aviadores à falência e endividou os cofres públicos que estocavam a borracha na tentativa de elevar os preços. Esse duro golpe sofrido pelos produtores da borracha na região norte ainda pode ser compreendido na razão da falta de estímulo do governo brasileiro. Na época, o governo monárquico não criou nenhuma espécie de programação de desenvolvimento e proteção aos produtores de borracha. Em certa ocasião, chegou a proibir que o governo do Pará criasse taxas alfandegárias protecionistas maiores aos exportadores estrangeiros.